turma! Estudando Regimento Geral da Unesp, preparando-se para concurso público da Unesp. As questões deste vídeo, pelo menos as 3 primeiras, extraídas de prova objetiva aplicada em 15 de março, e o agradecimento à inscrita Júlia por fornecer prova e gabarito. Está aqui para o campus de Dracena, assistente administrativo 2, importante, o tema Regimento Geral da Unesp. Assim estava na prova. A primeira questão em tela. É uma situação hipotética. Olha a personagem Fabiana, ela que ocupa o cargo de assistente administrativo em uma das unidades da Universidade Estadual Paulista. Quando lemos unidades, sabemos que é unidade universitária, ou é uma faculdade ou um instituto da Unesp, e ela foi destacada para auxiliar a criação de um curso de pós-graduação. Na primeira reunião destinada a discutir esse assunto, os participantes estão relembrando os requisitos básicos previstos no Regimento Geral da Unesp para a criação e funcionamento de cursos dessa natureza, cursos de pós-graduação, na instituição de ensino superior, IES, que pode ser uma faculdade da Unesp, um instituto da Unesp, que são unidades em campos universitários da Unesp, unidades universitárias. Então, toda uma história, você já sabe o centro da questão. Criação de cursos de pós-graduação, vou colocar em negrito. E aí, com base na situação hipotética e no que está disposto escrito no Regimento Geral da Unesp, Fabiana poderá afirmar de forma correta, na sua prova você sublinha, e aí, A, B, C, D e E. Vamos que vamos, sem hesitar e sem perder tempo. A obtenção do título de mestre é pré-requisito para a obtenção do título de doutor. Aqui no canal O Concur, em diversos vídeos, eu sempre friso e falo com ênfase. Não é pré-requisito. Então, obter título de mestre não é pré-requisito. Alternativa A, errada. B, não poderão ser aceitas nos cursos de pós aquelas disciplinas cursadas fora da Unesp. Então, eu tenho curso de pós-graduação na Unesp, alguém cursou disciplina fora da Unesp, fez parte de pós-graduação fora da Unesp, e aquelas disciplinas cursadas fora da Unesp não poderão ser aceitas. Pelo contrário, no regimento diz que poderão ser aceitas desde que existe uma condição para o aceite das disciplinas cursadas fora dentro do curso de pós da Unesp. Os candidatos ao grau de doutor, além de cumprirem as exigências de aproveitamento e frequência, devem apresentar dissertação. Também no canal eu falo bastante. Doutor apresenta tese. Mestre é quem apresenta dissertação. Por isso aqui o erro. Todo o restante escrito na alternativa está correto. Isso de cumprir exigências de aproveitamento, relativa a notas, né? E frequência, não faltar. Tudo bem, mas doutor é tese, não dissertação. Nenhum curso de pós poderá funcionar na universidade sem que tenha sido aprovado pelo CEP e sem que tenha sido autorizado pelo reitor ou por ato do reitor. Beleza pura. Muito legal. Está escrito no Regimento Geral. Exatamente desse jeito. Nenhum curso de pós-graduação pode funcionar na Universidade Estadual Paulista sem ter sido aprovado pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e sem que tenha sido autorizado por ato do reitor. Cabe ao reitor fixar em regulamento geral as exigências da pós-graduação. Se a pessoa não estudou o regimento, ou, pelo menos, não fez uma leitura, não se aprofundou no tema, ela lê reitor na alternativa D de dado, também na E, e aí se perde. Galera, turma, não é o reitor quem fixa em regulamento geral exigências para a pós-graduação, os cursos, os programas, não, é o CEP. Então, na alternativa E, sabemos do erro. E olha que interessante, como curiosidade, no enunciado da questão,
falou de requisitos básicos previstos no regimento para se criar um curso de pós-graduação na Unesp. Por quê? Porque existe uma resolução específica sobre a pós-graduação na Unesp, resolução, inclusive, que conhecemos como Regimento Geral da Pós-Graduação. Por isso que no Regimento Geral da Unesp, uma legislação interna mais geral, ela não é específica tanto quanto a resolução que trata do regimento específico da pós-graduação na Unesp. Vamos à fundamentação em destaque. Veja parágrafo 4º, artigo 84. Obter título de mestre não é pré-requisito para obter o título de doutor. 86. Poderão sim ser aceitas nos cursos de pós da Unesp aquelas disciplinas cursadas lá fora da Unesp, mas a critério do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, e desde que não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso. Então, especialmente nessa seção segunda do regimento, que fala da pós-graduação, digamos que é uma síntese do que é preciso para se criar um curso de pós na Unesp, porque existe, como eu disse, o regimento da pós-graduação. Aqui nessa seção, você vê CEP no artigo 88, CEP no 89, CEP no 86. Isso é importante, galera, porque se você não tem a capacidade de decorar ou de tudo no Regimento Geral da Unesp compreender e assimilar, pelo menos você pensou em pós-graduação, você pensou em ensino e pesquisa, você lembra do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Legal? Artigo 87 fala tese de doutorado e dissertação de mestrado, porque o que estava lá na alternativa D, cumprir as exigências de aproveitamento e frequência aos candidatos, são exigências, tudo certo, tanto o candidato ao grau de doutor quanto o candidato ao grau de mestre, além de eles cumprirem exigências de aproveitamento e de frequência, eles devem apresentar, olha a palavra mágica, respectivamente, na ordem, tese de doutorado, para o candidato ao grau de doutor, e dissertação de mestrado, para o candidato ao grau de mestre. 89. Nenhum curso de pós poderá funcionar na universidade sem que tenha sido aprovado pelo CEP e autorizado por ato do reitor. Eu falei para vocês, quem não leu, não estudou o regimento, viu na alternativa D, que é a resposta da questão, você vê retângulo na cor verde, viu a figura do reitor. Na alternativa E de escola também viu o reitor e a pessoa se confunde. Mas você percebe, porque também está em retângulo na cor verde, CEP é quem fixa em regulamento geral as exigências da pós. Então, o CEP, a critério dele, podem ser aceitas disciplinas cursadas fora da Unesp, dentro dos cursos de pós-graduação da Unesp, a critério do CEP. Legal? Aprovado pelo CEP, cursos de pós-graduação, eles só podem funcionar na Unesp se foram aprovados pelo CEP e, depois disso, autorizado por ato do reitor. E em regulamento geral, as exigências da pós são fixadas pelo CEP. E legal que a CCPG, Câmara Central de Pós-Graduação, uma vez citada apenas dentro do Regimento Geral da Unesp, e não por extenso, mas a sigla CCPG, trabalho equivalente. Se a pessoa não apresenta tese de doutorado, se a pessoa não apresenta dissertação de mestrado, poderia ou poderá apresentar um trabalho equivalente a uma tese, a uma dissertação, mas a depender do juízo do critério da CCPG. PG é a sigla para pós-graduação. Legal? Gastei um pouquinho mais de tempo. Questão bem importante. Olhe outra questão de prova, como disse, prova recente, galerinha. Olha lá, 15 de março. Vamos! A respeito das regras relacionadas ao quadro técnico e administrativo, de acordo com o regimento, é correto afirmar. Grife. Fábio, sempre a banca VUNESP fala de correto. Tá bom. E se um dia ela escrever é incorreto afirmar? A resposta é outra. Tudo bem? O regime jurídico do pessoal é o seletista. Primeiro que você está estudando para o concurso público da Unesp, todo e qualquer cargo na Unesp, no conteúdo programático,
está lá nos conhecimentos gerais, em legislação junto com a Constituição, o Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista. Legal? Você busca a alternativa correta, em acordo com o regimento e fala do corpo ou quadro técnico administrativo. É seu sonho ser empregado público na Unesp, então você vai fazer parte do corpo técnico administrativo, do pessoal técnico administrativo, do quadro de pessoas técnico-administrativas. Então você leu lá e sabe que não é seletista. Fábio, mas quando eu for convocado, e aí aceitarei a convocação, serei contratado, contratada. Eu não serei seletista? Sim, galera, mas no regimento, porque ele é antigo e não houve a alteração na redação de artigo ou parágrafo que fala sobre isso, lá diz que o regime jurídico do pessoal é o autárquico. E aí poderia ser utilizado outro regime jurídico, de acordo com o interesse da universidade. Para você não esquecer, veja aqui, artigo 154. O regime jurídico do pessoal, do quadro, do corpo técnico e administrativo da universidade será o autárquico, na forma a ser estabelecida pelo Estatuto do Servidor da Unesp, que é o ESUNESP. Não é o Estatuto da Unesp, que é uma outra legislação. Estatuto do Servidor da Unesp é especial quanto a esse regime jurídico do pessoal, que é autárquico, não é seletista. Por isso aqui você risca, porque é ao contrário, é estatutário e pode ser outro regime, inclusive o seletista. É vedada a permuta? É proibida a permuta? Não, você vê o regimento, você lembra-se, é permitida a permuta, é permitida a transferência, é permitido o intercâmbio, atendendo a algumas condições. As penas que são aplicáveis ao corpo técnico-administrativo, repreensão, suspensão e demissão. Legal. Isso também é o mesmo que você vê para docente. Tá tudo certo, a alternativa C, resposta da questão. Repreensão, suspensão, demissão. Quem é diferente? O corpo discente, alunos. Além de repreensão, suspensão, eu tenho advertência verbal, vamos chamar de pito, tomou um pito do chefe de departamento, e nós temos o desligamento, porque não dá para demitir aluna, não é possível demitir aluno. Compete ao presidente do grupo administrativo aplicar a pena de demissão. Tá vendo, galera? Se você estiver bem preparado, não tem como errar essa questão, facílima. São 3 penas que podem ser aplicadas a uma pessoa do corpo técnico administrativo. 1, repreensão. 2, suspensão. 3, demissão. Porque na D de escola e E de escola fala do presidente do grupo administrativo do campus e fala do próprio grupo administrativo. E aí, sobre competências deles, aqui no canal existe vídeo em que falo para não se confundir. Vou deixar aqui nos cards. Vou procurar, vou deixar aqui, você assiste depois. Salvo engano, está na playlist Simplificando o Regimento Geral da Unesp. Então, fixar as condições de exercício das atribuições do corpo técnico administrativo, isso é competência do grupo administrativo do campus. Definir a quantidade de cargos para cada unidade universitária dentro do campus. Por quê? Quando você pensa em grupo administrativo, você pensa em um campus, tá ok? Mas é um campus complexo, legal. E por que ele é complexo? Um dos motivos de ser complexo é a extensão da sua área, é muito grande, é uma enormidade. E lá dentro desse campus, de uma área, de um terreno, estão 4, 5, 6 faculdades, até institutos. E aí, para administrar tudo isso, somente diretor da faculdade A, o diretor da faculdade B, o diretor da faculdade C, D, E, cada um dos diretores poderia encontrar algum problema, então existe esse grupo para administrar, gerir da melhor forma possível esse campus grandioso, complexo. E se tem um grupo administrativo do campus, eu tenho o presidente desse grupo. E o presidente do grupo administrativo, ele pode aplicar a pena de demissão? Não. Aqui está fácil na D de dado, porque você sabe que apenas ao reitor cabe aplicar a demissão ao servidor técnico administrativo, aplicar a demissão ao professor, à professora e aplicar desligamento a uma aluna, a um aluno. Então aqui você já riscava
Na Edescola, você talvez achasse a redação estranha, porque você diria, né, mentalmente, espera aí, eu não lembro de condições de exercício de atribuições ali do servidor técnico-administrativo, eu não lembro dessa definição de quantidade de cargos para cada unidade universitária no campus. Vamos à fundamentação? Veja que é bem legal. Autárquico, então não é seletista, por isso a A está errada. É permitida a permuta e a transferência, é permitido o intercâmbio. Você pausa o vídeo e lê tanto o parágrafo único do artigo 155 quanto o caput de cabeça do 155, falando da permissão de permuta e transferência. Legal? E depois, no parágrafo único, de permissão de intercâmbio. E o intercâmbio é temporário. Essa ênfase é importante porque pode estar na sua prova. Será permitida a permuta de servidores em caráter temporário e para a prestação de serviços específicos. Está errado. Ou então, é permitida a transferência de servidores em caráter temporário. Está errado. Falou caráter temporário, você sabe que é permitido o intercâmbio. Legal? Aqui as penas, por isso a alternativa C, resposta da questão, repreensão, suspensão, demissão. Quem demite é o reitor. Você vê em destaque, retângulo cor azul escuro, azul marinho, não sei. Escreva nos comentários, interaja comigo. Diretor de departamento e de divisão aplica a repreensão. Esse diretor do inciso 1º do 160 não é um diretor de uma faculdade, não é um diretor de um instituto, não é um diretor de uma unidade universitária da Unesp. Esse diretor que eu falei, de uma unidade, de um instituto, de uma faculdade, está no inciso 2º e ele pode aplicar suspensão. Assim como o diretor da unidade universitária, o presidente do grupo administrativo aplica suspensão e as autoridades responsáveis em 12 incisos do artigo 29, agora sim, do Estatuto da Unesp, aqui não é Estatuto dos Servidores da Unesp, o presidente do grupo administrativo, o diretor de uma faculdade, o diretor de um instituto e as 12 autoridades ali dos órgãos que estão no Estatuto, eles aplicam suspensão. E o reitor é quem aplica demissão. E você vê que ao grupo administrativo do campus compete estabelecer as medidas necessárias à adequação dos serviços administrativos e técnicos. Foi o que eu falei, um campus complexo, grande, né? É difícil de administrar, muitas faculdades, muitos diretores. Então, as medidas necessárias à adequação dos serviços administrativos e dos serviços técnicos são estabelecidas pelo grupo administrativo do campus. É um grupo de pessoas. Manifestar-se, no caso de admissão de pessoal técnico e administrativo, quem se manifesta é esse grupo do campus. Decidir nos termos do Estatuto da Unesp e do Regimento Geral da Unesp sobre matéria administrativa e disciplinar. Veja, decidir de acordo com o regimento sobre matéria disciplinar. Você viu no inciso 2º do artigo 160 do regimento que, sobre casos de suspensão, compete ao presidente do grupo administrativo do campus. Então, legal que o grupo administrativo desse campus complexo delibera, decide, nos termos do Estatuto e do Regimento, sobre matéria administrativa e disciplinar. E quanto à aplicação de pena disciplinar de suspensão, cabe ao presidente desse grupo administrativo, assim como cabe ao diretor da unidade universitária e também às autoridades que estão lá em 12 incisos do Estatuto da Unesp, artigo 29, se eu não estiver enganado, me corrija aí, e zelar pelo patrimônio do campus. Então você vê aqui algumas competências, não estão todas, mas eu trouxe as 4 competências dispostas, escritas lá no regimento, que poderiam fundamentar a resposta E como resposta da questão, porém, o que você lê na alternativa E tem a ver com aqueles 4 incisos que acabamos de ler, porque fala de fixar condições de exercício das atribuições. Não está escrito isso no regimento. Fábio, mas eu consegui interpretar. Fábio, eu já trabalho em campus complexo, tenho o grupo administrativo e isso acontece. Esqueça a vida real. Esqueça o que acontece no dia a dia. Principalmente no caso de grupo administrativo, presidente do grupo administrativo, você está
lá dentro de uma unidade universitária, dentro de um campus complexo que possui o grupo e o presidente. Não interessa o que acontece lá de verdade, interessa o que está escrito no regimento. Porque definir a quantidade de cargos para cada unidade, opa, eu tenho 3 unidades dentro do campus complexo. Então eu pego 10 cargos para a unidade A, 15 para B. Olha, a C não precisa muito, então 7 cargos. Não tem isso. Entendeu o que eu quis dizer? Uma coisa é a vida real, outra coisa é o que está escrito no regimento geral. E é isso que você precisa saber para acertar questões na prova. Então, houve também essa questão sobre o quadro técnico-administrativo, um pouquinho mais de tempo na explicação de cada alternativa, mas o Fábio havia pulado. Galera, turma, galera. E na sua prova você estará bem preparado, bem preparada, não vai pular questões, a não ser para otimizar o tempo, responder as mais fáceis, depois as de média complexidade e deixar para o final aquelas que tomem bastante tempo. Ou o contrário, faça aquela que tome bastante tempo. E aí? O tempo da prova passa e é limitado. Por isso que eu faria as questões mais fáceis, depois as médias e por último as difíceis. Se der tempo, resolva a questão difícil. Se não der, eu chuto. Tudo bem? Veja outra. Observe outra questão da prova fornecida pela inscrita Júlia. Legal, de 15 de março, turma, e fala sobre matrícula. Isso aqui é tema queridinho da Banca Vunesp. A respeito das regras relacionadas à matrícula de alunos e alunas previstas no regimento geral, assinale a alternativa correta. É um exercício fazer isso daqui, galera. O seu cérebro entende. Opa, eu quero a correta, porque você já olha a. Está correto? De acordo com o regimento? Não está. Não é o reitor quem baixa normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula. Tá ok? Tá ok? Ele baixa portarias, ele baixa resoluções, instruções, mas quando falamos de normas sobre trancar matrícula, normas sobre cancelamento de matrícula, quem seria competente para tal? Escreva nos comentários. Questão 2. E aí você fala quem é. Cabe à congregação decidir sobre processos de transferência, trancamento e cancelamento de matrículas. Cabe à congregação, órgão colegiado mais importante dentro de uma faculdade ou de um instituto. Ou seja, órgão colegiado mais importante de uma unidade universitária da Unesp. Cabe a essa congregação decidir sobre processos de transferência, decidir sobre processos de trancamento de matrícula, decidir sobre processos de cancelamento de matrículas. É exatamente isso. É a congregação, e esse A, com crase, é a ela que cabe o cancelamento, a transferência, o trancamento, ou a decisão sobre esses processos de transferência, trancamento e cancelamento. Nós veremos a fundamentação. A matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas. Olha o que eu sempre digo para vocês. A pessoa está cansada, ansiosa, nervosa, está lá na sala, uma outra candidata tosse, outra pessoa espirra, e o fiscal anda pela sala, e o passarinho canta lá fora, e um vizinho lá longe no outro quarteirão está ouvindo alguma música, fazendo churrasco, porque é no domingo a sua prova. E aí a pessoa está cansada e lê por cima. A matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas, respeitado o mínimo por período letivo. Marcou, você errou. Porque não é o mínimo de 2. Quantas e quantas vezes aqui nos vídeos do canal eu gritei 3, 3, 3. É o mínimo por período letivo de matrículas em disciplinas. Ou então matrícula em conjunto de disciplinas. A critério da congregação, poderá ser concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Primeiro que na alternativa C, bem legal que nunca havia sido cobrado em concurso público. Da Unesp, a definição de conjunto de disciplinas. E caiu em prova anterior. Eu resolvi aqui no canal. Veja aqui nos cards. Inclusive foi a resposta da questão daquela prova. Prova de 8 de março de 2026. Estas questões de prova de 15 de março de 2026. A critério da congregação, poderá ser concedido trancamento de matrícula? O que você lembra sobre trancamento de matrícula? Trancamento de matrícula é trancamento de matrícula em disciplina. Então a pessoa está matriculada em 5 disciplinas. Ela pode trancar uma? Pode. Desde que
ela não esteja no primeiro período letivo. Então, vocês conseguem entender que está errada a alternativa todinha. Por quê? Não depende do critério do juízo da congregação a concessão desse trancamento de matrícula em disciplina, porque é um direito do aluno. Agora, uma segunda vez na mesma disciplina, a juízo a critério da congregação. Tudo bem, aqui não falou se é primeira vez, segunda vez. Então você subentende que é a primeira vez que a pessoa pede, solicita, faz o requerimento para trancar a matrícula em uma disciplina. Talvez em duas, ela pode. Ela estava matriculada em 5. Se ela trancar em 2 disciplinas, continua em 3. Agora, pedir para trancar uma terceira disciplina? Agora, para pedir para trancar a matrícula em uma terceira disciplina, não. Porque, no exemplo, se ela está matriculada em 5, se ela conseguisse trancar 3 matrículas em 3 disciplinas, ela permaneceria matriculada em 2 e aí contrariaria o que está escrito no regimento, que diz que respeita-se o mínimo de 2, que diz que respeita-se o mínimo de 3 matrículas por período letivo. Legal? E período letivo ou é um semestre letivo ou é um ano letivo. Então, esse, a critério da congregação, é no caso de um segundo pedido de trancamento na mesma disciplina. Aqui, como foi direto e reto, eu entendo que é o primeiro pedido de trancamento de matrícula. A pessoa pode pedir? Pode, é direito do aluno, da aluna. Mas será concedido no primeiro período letivo só porque Mas será concedido no primeiro período letivo só porque a congregação aceitou, aprovou, deu o critério sim, a juízo dela ela permitiu? Não. É taxativo expresso dentro do regimento, dizendo que no primeiro período letivo da pessoa, ela não consegue trancar matrícula em uma disciplina, nem em 2, mesmo que ela permanecesse matriculada em 3. Então, primeiro você vê isso. A pessoa está no primeiro período letivo, esquece, esse direito não existe. A partir do segundo período letivo, ela poderia e poderá pedir para trancar matrícula em 1, em 2, em 3, em 4 disciplinas, desde que permaneça matriculada em 3. Tá ok? Tá ok? Caso a unidade não ofereça mais o curso no qual o aluno trancou a matrícula, não será concedida a possibilidade de matrícula em outras unidades. Mesma coisa que eu disse. Pessoa cansada, lê por cima, tudo tá bonito, parece até poético, a pessoa decorou, mas não observou a palavrinha que eu falo aqui no canal. Será concedida sim ao aluno a possibilidade de matrícula. Sim. E vamos ver a fundamentação, começando por esse sim. Artigo 70, lá no parágrafo único, diz que caso a unidade não ofereça mais o curso em que o aluno trancou a matrícula, tá ok, tá ok, vai ser assegurado ao aluno, assegura-se-lhe, essa mesóclise é um problema. Então, é assegurado ao aluno ou é assegurada a possibilidade ao aluno de matrícula em outras unidades da Unesp que ofereçam o curso, o mesmo curso, claro, respeitado o limite de vagas, porque a pessoa está matriculada em odontologia, não seria possível de se imaginar a pessoa querer se matricular em outra unidade da Unesp em direito, entendeu? Em medicina veterinária, não. Ela fazia odontologia. Parágrafo 3º, tá na nossa cara. Do artigo 69, não será concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Tá vendo que aquilo de a critério da congregação, a juízo da congregação, não está escrito no regimento? Estará se for um segundo pedido de trancamento de matrícula em mesma disciplina, aí depende do juízo do critério da congregação. E também o artigo 72, que fala de suspensão de matrícula. Olha o estudo assertivo. Eu citei o artigo 72, não vou falar sobre ele neste vídeo, mas você vai lá ao regimento e leia. Aí sim, lá fala de critério da congregação. Também, artigo 68, olha o destaque a cor azul, respeitado o mínimo de 3 por período letivo. A pessoa não consegue se matricular em um período letivo na Unesp se não forem 3. Existe uma resolução que fala de matrícula
que ali há exceções, mas a regra geral é que a pessoa esteja matriculada e permaneça assim em no mínimo 3 por período letivo. Realmente cabe à congregação decidir sobre processos de trancamento, cancelamento e transferência. Inclusive, você lembrou, porque eu falei 2 vezes aqui, que a pessoa quer trancar matrícula em uma mesma disciplina na segunda vez. Aí depende do critério da congregação. Cancelar matrículas também. A decisão cabe à congregação, por isso fundamentou a resposta da questão. E lembram-se de que falei? É o CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, quem baixa normas sobre trancamento de matrícula e quem baixa normas sobre cancelamento de matrícula. Não é o reitor, não é o conselho universitário. Então aqui você riscaria e, com toda a certeza, por eliminação, lembram-se da alternativa E? Único erro, palavrinha NA-OTIL, não advérbio de negação. Então, com certeza, B de bola, resposta da questão. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder outros vídeos sobre Regimento Geral da Unesp, língua portuguesa no concurso Unesp, Constituição do Brasil no concurso da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Até o próximo vídeo.